Belo Horizonte vai ter mais de 3.000 policiais para fazer segurança na final da Copa do Brasil. Ministério Público Estadual descobre peças do Barroco Mineiro em galpão da capital. Governo realiza a segunda Mostra Cultural da Educação em tempo integral das escolas do campo. O município é escolhido para receber empreendimento hoteleiro de 130 apartamentos e aumento de preços de combustíveis já é percebido em postos da cidade. Quarta-feira, 12 de novembro, começa agora mais uma edição do Jornal Cidade. Olá, boa noite. Varginha foi escolhida por uma grande rede chamada Alia Hotels para receber um empreendimento nesse setor. Trata-se do Bristol Easy, um hotel de categoria super econômica que vai contar com 130 apartamentos, 260 leitos em uma área construída de 4.000 metros quadrados. De acordo com a empresa, esse é o 18º hotel em desenvolvimento em Minas. Atualmente, a rede conta com 34 hotéis, operando em 15 cidades brasileiras, com 2.300 apartamentos em empreendimentos espalhados por 5 estados e o Distrito Federal. A previsão de inauguração do Hotel de Varginha é para novembro de 2017. Até lá, a Alia pretende subir da 10ª para a 1ª posição entre as maiores redes hoteleiras do país. E na capital mineira, um galpão foi descoberto pelo Ministério Público durante investigação sobre um esquema criminoso de comércio ilegal de bens culturais que envolve vários estados. O órgão tenta recuperar peças roubadas do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. Representantes do Ministério Público Estadual convocaram a imprensa para detalhar as apreensões feitas no galpão localizado na região nordeste da capital. As buscas foram motivadas por uma denúncia da Polícia Federal. No local foram encontradas peças de valor histórico nacional, além de documentos, entre notas fiscais, recibos, livros e centenas de fotografias de peças sacras. Entre as fotos, 2 chamaram a atenção dos promotores. A de uma obra de Francisco Xavier Brito, um entalhador e escultor português que trabalhou em igrejas no período barroco mineiro, e outra da imagem de Nossa Senhora do Rosário, uma peça de Aleijadinho. Essas peças passaram, o que tudo indica, por esse galpão e se encontram hoje nas mãos de colecionadores de outras unidades da Federação. Nós temos peças lá dos séculos XVIII e XIX, sobretudo, elementos integrantes de templos religiosos, como igrejas e capelas, e também muito material resultante de demolição de casarões históricos. Segundo o Ministério Público, o galpão onde as peças foram apreendidas pode fazer parte de um esquema muito maior de tráfico de obras de arte, em que outros estados estariam envolvidos. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco estão na lista de possíveis ramificações da rede de comércio ilegal. Em Minas, outros 4 galpões serão investigados. Qualquer aquisição de peça produto de ilícito implica no cometimento do crime de receptação, que está previsto no Código Penal. E nós temos alguns nomes de colecionadores bastante conhecidos, indicados nos documentos que foram apreendidos. Todo o material encontrado será periciado, mas já se sabe que algumas peças foram adulteradas, o que dificulta identificar a origem delas. A gente vai continuar a pesquisa e a identificação para ver se a gente consegue relacionar esse material a bens tombados, seja pelo Estado, seja pela União. Eles estão com pinturas por cima, estão desmontados, então a gente vai ter que fazer todo um trabalho de investigação. Em todo o estado de Minas Gerais, mais de 700 peças sacras estão desaparecidas, de acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e Artístico. Muitas das relíquias foram roubadas das igrejas do estado. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou do jeito que o Boa Esporte Clube esperava. Uma derrota do Atlético Goianiense, que tomou 2 gols ontem à noite contra o Paraná. Com isso, o time do Centro-Oeste perdeu a oportunidade de ultrapassar a equipe de Varginha, que, por enquanto, se mantém em 4º lugar na competição com 53 pontos. Mesmo número do Avaí e do próprio Atlético Goianiense.
O Boa fica à frente por ter uma vitória a mais que os adversários. No outro jogo da rodada, houve um empate sem gols entre Portuguesa e ABC, que estão na outra ponta da tabela. E pela Copa do Brasil, uma decisão inédita é aguardada com ansiedade por torcedores não só do nosso estado, mas de todo o país. Pela primeira vez na história, um título nacional vai ser decidido entre os dois principais times mineiros. O primeiro de 2 jogos é hoje à noite e uma das maiores preocupações é com a segurança. Logo cedo, os torcedores dos 2 times já estavam na expectativa. Acredito que vai dar uns 2-2. 2-0 pro Galo hoje, certo. 7-0 hoje. O duelo vai ser de apenas uma torcida, a do Atlético. A decisão não agradou muita gente. Teria que ser 2 torcidas e Mineirão, né? Um jogo desse não teria como ser no Independência. Já que estávamos acostumados a ter 100 mil dividindo meio a meio, eu acho que seria mais viável ter essa presença das 2 torcidas no estádio. O cidadão não está podendo conviver as 2 torcidas juntas. Se a gente soubesse torcer sem violência, nosso Brasil seria um país melhor. Diante de um histórico de violência entre as torcidas de Atlético e Cruzeiro, a Polícia Militar vai montar a maior operação já vista em uma partida entre clubes em Belo Horizonte. 3.000 policiais militares começam a trabalhar na tarde de hoje para o clássico. Medida que tenta evitar tristes cenas de brigas, inclusive que acabaram em morte. Para a especialista, a intolerância está muito presente nas relações humanas. Ao se pertencer a um grupo e se ter toda essa força que um grupo traz, eu me torno intolerante com o outro que não pertence e não tem as mesmas características, ou pelo menos que eu imagino que ele não tenha. Então a gente percebe que ao vestir a camisa dessa empresa, o sujeito, ele literalmente, ele se reveste de uma força. Então ele não tem mais apenas a força que aquele grupo dá a ele, portanto aquele poder. Ele é a força, ele é o poder. Ainda segundo a psicóloga, agressões que geram a violência devem ser punidas, o que já acontece em outros países. Na Inglaterra, por exemplo, onde a gente via torcedores fanáticos e muito agressivos e muito prejudiciais à sociedade no geral, eles foram banidos dos campos. Essa é uma possibilidade para que a pessoa possa começar a repensar, né, sobre o seu papel na sociedade. E se depender dos rivais, o duelo desta noite vai ser marcado pela paz. A primeira partida da final da Copa do Brasil entre Atlético e Cruzeiro tem início às 10 da noite no estádio Independência, em Belo Horizonte. Mais de 3.000 policiais devem monitorar o comportamento da torcida dentro e fora do estádio. No próximo bloco, preocupação com gestação aumenta entre as mães brasileiras. E ainda hoje, uma semana após o anúncio de aumento de combustíveis, reajuste já chega às bombas de Varginha. O Jornal Cidade volta daqui a pouco, depois do intervalo.